Opa, ao vivo, estamos ao vivo. Só estou esperando aí o Alberto já entrou. O Alberto já entrou, só chamar aí. Vamos fazer essa conexão. Seja bem-vindo aí, a gente está esperando, estou fazendo a conexão com o Alberto. Ô, Marco, também já está aí o Marcão, seja bem-vindo. O Alberto. Boa noite, Marcão, tudo bem? Seja bem-vindo aí, por participar. A conexão está endurando aí, Alberto. Eu te escuto meio travado, daqui a pouco ela deve estabilizar. Estabilizou. Você está me ouvindo, Alberto? Está cortando muito. O horário e a internet é complicado, mas agora está melhor. A gente resolveu fazer a live competindo com a live da Anitta, e aí não dá, né? É uma competição. Ninguém ganha. Uma competição que é desleal, né? Não, mas vamos lá, vamos tranquilo. Ô, Alberto, eu acho que eu preciso que você reduza o som, o retorno do teu aí para não ficar dando microfonia. Qualquer coisa, você sai e tenta entrar de novo, não tem problema. Tá? Estabilizou a imagem de novo. Pode falar. Você está conseguindo me ouvir agora? Nossa. A conexão está melhor? Está ouvindo agora? Tá, a conexão, a imagem melhorou bastante. Tem um ruído aí que não sei o que é. Ah, é do link. Quer começar? A gente vai começando devagarinho? A gente pode ter um pouquinho. Quer ver se você sai e entra de novo para ver se ela estabiliza? Às vezes acontece isso, ela melhora. Sair e voltar? Vamos tentar. Eu ouvi o que eu falei, então tu tem que baixar o volume do teu. Melhorou agora? O som está melhor? Melhorou? Ele estava no máximo. Está na metade agora. Seja bem-vindo aí, pessoal que está entrando aí, o Will Oliver 32, o Aurélio. Sejam bem-vindos. A gente está ajustando as conexões aqui. Porque a internet no Brasil é complicada, né, Olavo? Não, mas melhorou. O som agora não está com ruído. Você não pode se mexer, Roberto. Nem ri. Tá bom. Fica à vontade, então, Olavo.
Boa noite, então. Quinta-feira, mais uma vez, mais uma live aí. Se alguém não estiver nos ouvindo, avisa aí nos comentários. Mas mais uma live de quinta-feira. Toda quinta-feira a gente faz uma livezinha para trazer alguém do mercado e nos ajudar. A gente bater um papo, discutir, trocar ideias, experiências, falar dos nossos erros, dos nossos acertos. Mas, basicamente, a gente faz essa live para poder compartilhar experiências e ajudar o mercado de reparação automotiva brasileiro, seja oficinas independentes, autocentros e concessionárias. Essa é a ideia dessas lives de quinta-feira. Eu procuro sempre trazer alguém, um expoente no mercado, para que a gente juntos aqui possa trocar essas informações. E sim, toda quinta-feira, 8 horas, é sempre uma história. Semana passada aí foi uma live super quente, né? Uma live depois teve muitas visualizações pós-live aqui, estava olhando os números, e os comentários do pessoal lá do abacaxi, do pós-venda. E aí, para manter essa emoção, a gente resolve trazer funilaria, falar um pouco de funilaria. E eu até fiz um trocadilho lá e provoquei um pouco, né? Eu botei na chamada, nos posts, aí, algumas perguntas para serem respondidas, mas eu adicionei a minha aqui, que ela é provocativa. Essa área, esse business, ele tem reparo ou é perda total esse negócio? E isso deu uma muvuca. Hoje aí um monte de gente mandou mensagem reclamando que é um baita negócio, aí outras pessoas, não, isso aí tem que ficar longe. E aí essa batata quente hoje está com o nosso convidado aí, muito especial, Alberto, cara que tem uma expertise muito grande e vai nos ajudar a falar desse mercado. Já de antemão, eu gostaria muito de te agradecer por dedicar o teu tempo aí, compartilhar o teu tempo aqui comigo, te agradecer mesmo e que a gente possa realmente responder essas questões. Mas eu queria que tu te apresentasse aí, falasse um pouco de você, do teu negócio, o que as pessoas que estão nos assistindo hoje ou vão nos assistir pós essa live que fica gravada, como que as pessoas te encontram e o que problema você resolve. Tá certo. Eu tenho 35 anos de experiência na indústria automobilística, trabalhei praticamente nas grandes montadoras alemãs todas, né? Sou engenheiro mecânico de formação, trabalhei na Mercedes, trabalhei na Volkswagen, via Audi, trabalhei na BMW. Na BMW eu fiz toda a parte de certificação de funilaria e pintura, e foi aqui no Brasil e uma parte no México, né? E trabalhei bastante nesse segmento premium de veículos, então eu tenho um bom conhecimento nessa área, né? Eu tenho a minha empresa de consultoria, que é a APL. Depois, no final, eu deixei uma apresentação com o Olavo, ele pode compartilhar com vocês, tá? E lá vocês vão encontrar também os meus dados e fiquem à vontade depois, se vocês precisarem de algum serviço, alguma coisa, nessa parte de certificação, processos, melhorias da parte de pós-vendas. Eu trabalho também num segmento muito parecido com o do Olavo, não somos parentes nesse negócio. A gente acredita no pós-vendas, né? Ele dá lucro, tem que organizar, tem que melhorar. A mesma coisa com a funilaria e pintura. Tá? Pô, então, nós estamos em boas mãos hoje. Obrigado. Em boas mãos. E aí tem aqui, ó, eu já estou com a minha colinha, porque eu não era um cara muito bom na escola, mas tem aqui, ó, a funilaria e pintura é um bom negócio na abrangência do pós-venda, então já vamos começar metendo o pé na porta. Afinal de contas, ó, pessoal, isso é importante, quem está assistindo agora aqui, quem está assistindo, convida outras pessoas. Pessoal, a nossa hora aqui, ó, a hora de consultoria minha, a hora de consultoria do Alberto, a hora de consultoria de todos os caras que eu convido, é uma hora extremamente... O preço é alto, o valor que nós entregamos é muito, mas o preço é alto. Então, convide as pessoas que você conhece, que precisam estar aqui,
Porque, assim, 40, 50 minutos, um insight que você saia, ou a pessoa que você convidou saia daqui, pode alterar completamente o business, pode mudar tudo. Aproveite esses espaços dessa live, tragam as pessoas para que elas possam assistir, entender e compartilhar isso. O Alberto, eu ia falar que não vamos meter o pé na porta aqui, mas então, basicamente, a pergunta é: o funilaria para o pós-venda é um bom negócio? Na verdade, a funilaria é um bom negócio. O problema é que ela teve esquecida lá no fundo do pós-vendas durante muito tempo, tá? Então esse é um problema sério. Eu vou ter que aqui encarar a funilaria e pintura nos dois mercados que a gente conhece no Brasil, que é via as concessionárias, que estão atendendo marcas, e vou falar da funilaria e pintura também das independentes, tá? Então, nesses dois campos é onde eu trabalho e é o que eu vejo mais. E o primeiro ponto que me chama muito a atenção é que, na verdade, ela só está se profissionalizando agora. Até agora, até muito pouco tempo, ela era extremamente amadora, tá? Para você ter a gente vai ver em outros pontos, tem outras conversas, tem outras questões que você vai passar, que eu vou voltar a falar disso, mas ela está, na verdade, no Brasil, ela ainda é um negócio ainda amador, feito por pessoas que vieram da área técnica, mas que não têm ainda um tino comercial e de uma visão de negócio de futuro. E a urgência é agora, porque você tem que melhorar esse negócio agora. Porque vai acontecer em breve algumas coisas que vão mudar completamente, tanto pós-vendas quanto a funilaria e pintura. Então, o momento de você aproveitar a funilaria e pintura é agora. E a outra coisa importante no negócio de funilaria e pintura é que você tem que ter escala de negócio. Esse, por exemplo, é o maior problema, Olavo, que você tem quando você é monomarca, que acontece muito com uma concessionária que tem uma funilaria para a marca dela, e aí você não tem volume de negócio, você não consegue comprar os equipamentos, fazer treinamento, ter uma boa qualidade, porque você tem um volume muito baixo de passagem. Tá? Se você perceber, os grandes grupos agora, e só agora, estão começando a formar os primeiros centros de reparação, centros de funilaria e pintura, que atendem multimarca, várias marcas, e aí tem uma escala que consegue ter rentabilidade para isso. Mas você ficar atendendo em baixa escala, primeiro, você não vai conseguir comprar equipamentos, treinar, ter pessoas, não vai. Esse negócio não existe mais. Ele tem que ser multimarca, tem que atender em volume, porque senão ele não funciona. E é assim no mundo inteiro. Se você sai para fora do Brasil, as pessoas aqui, muitos nunca devem ter tido essa oportunidade, mas eu tive, conto para vocês, lá fora os negócios são enormes, tá? Eles se formaram em grupos, eles formam grupos de concessionários, multimarcas, ele atende tanto a concessionária quanto o mercado, não dá mais para ficar monomarca atendendo um grupinho só, isso não te dá escala, vocês vão entender depois, um pouquinho mais para frente o porquê. E o último ponto, né, que é importante na parte de funilaria e pintura, é que você tem que focar naquilo que você tem como o bom negócio de vocês. Eu dou o exemplo de como a BMW, por exemplo, segmentou a funilaria e pintura. Ela dividiu ela em 3 grandes blocos. Tá? O primeiro bloco, que eles chamam de grupo 1, é simplesmente quando você tem uma troca de peça, eu vou trocar uma porta, um capô, uma coisa bem simples, é uma troca de componente, ou eu vou fazer um serviço cosmético, eu vou fazer um fast repair, um reparo rápido de pintura, é isso que eles chamam de grupo 1. Tá? Depois, no grupo 2, é um dano que atinge o veículo, mas ele não atinge a superestrutura do veículo. Você vai ter que usar solda, vai ter que usar alguns componentes mais sofisticados, mas vai ter que colocar ele numa mesa de alinhamento, mas só para travar o veículo, para fazer o reparo, mas sem usar a mesa mesmo para fazer um serviço no carro. Tá? Esse é o que eu chamo de nível 2. E o último, nível 3, aí bicho é com tudo que tem direito. Você vai ter que colocar na mesa de alinhamento, fazer medições, desmontar o veículo, trabalhar no habitáculo, e aí você começa a imaginar que é um custo para fazer isso que é muito caro. E é o problema que todas as funilarias e pinturas enfrentam em um determinado momento. Né? Aonde você quer trabalhar? Você quer trabalhar no grupo 1, no grupo 2 ou no grupo 3? Eu tenho uma má notícia para vocês aí do outro lado. Não dá para trabalhar nos 3 direto.
Por quê? Porque se você vai fazer um trabalho do último grupo, que é o grupo 3, com mesa de alinhamento, equipamentos sofisticados, solda a ponto, tudo que tem direito, você tem que ter um volume de passagem e um serviço muito alto, porque senão você não ganha dinheiro para pagar os equipamentos que você precisa. Uma mesa de alinhamento e o sistema de medição são caríssimos. Ele não dá break-even, você não consegue pagar esses equipamentos. Por isso que a maioria das funileiras de pintura não tem. É muito raro. Então você tem que se especializar nesse negócio. Então repasso os 3 pontos de novo. Profissionalizar o negócio, ter volume e escolher o segmento onde você quer trabalhar. Não dá para fazer tudo, tá? Essa é a primeira dica que você tem. E aí dá para começar a ganhar dinheiro na funilaria. Caraca, mas então, olha só, eu aqui eu faço o papel do advogado do diabo, né? Eu vou modulando e vou tentando ser a audiência para a gente ir encontrando o meio termo aí. Deixa eu entender uma coisa. Então, primeiro ponto, 100% profissionalizar o negócio. Sim, a área de funilaria brasileira ela é feita com paixão e competência técnica. Isso não temos como tirar o mérito. Mas falta as habilidades gerenciais e de business. Isso é o profissionalizar. Aí que a gente tá, como, eu acho que o Alberto ele não está no Brasil, deve estar lá na China. E aí tem um delay do negócio aí. Já está voltando. Interessante passar para o próximo ponto, porque aí vai ficar mais fácil de focar. Ótimo. Tá, então esse é um ponto que logo a gente plana melhor. E aí você falou um outro negócio dos grupos. E aí é o seguinte, como eu trabalho mais de 20 anos em concessionária, e eu experienciei funilaria 100% própria da empresa, funilaria fora e terceirizado, jogando o jogo dentro da empresa um arrendamento. Eu vi os 3 mundos. Mas tinha um impacto lá, uma luta que era muito grande, que era a seguinte, esse grupo 3 que você falou, o gerente de peças, a área de peças, quando vê aquele veículo todo arrebentado, que vai realmente utilizar toda essa estrutura que você falou, os olhinhos brilham deles. Todo mundo adora quando chega um carro todo destruído lá, porque ele gera um volume, um valor, um faturamento. E a gente sabe que faturamento não significa nada, mas o brasileiro não sabe disso. A maioria ainda olha para faturamento. Ele gera um faturamento altíssimo e o cara brilha os olhos porque ele não recebe, a maioria não recebe por rentabilidade. O cara tem uma comissão lá pelo faturamento. Ele vê o carro todo arrebentar, vai e brilha os olhos. E aí, no final das contas, quando a gente fecha a conta, aquilo deu um prejuízo tremendo para a concessionária. Então, Existe um caso no Brasil que é diferente no resto do mundo. Na verdade, aqui no Brasil, quando você faz um reparo de funilaria, você tem 2 tipos de reparo. Um é para o veículo nacional, que é muito parecido com o que acontece lá fora, onde o valor da mão de obra e das peças, o valor de mão de obra é mais ou menos 40%, 45% do valor do reparo, as peças chegam a 30%, 10% são os insumos e a pintura. Isso é a média mundial. Só que aqui nós temos, no Brasil, infelizmente, nós temos o caso do famoso carro importado. Quando você chega no carro importado, o valor das peças vai a mais de 80% do reparo. Tá? E aí chegam a números absurdos. Tá? E muitas vezes, quando você chega num carro importado, o dono dele, quando tem o seguro dele vinculado lá na companhia seguradora, hoje o seguro de automóvel não é o fator mais importante para as seguradoras. Tanto é que as seguradoras estão colocando isso como um negócio à parte hoje. É bom que vocês tenham isso em mente. Tá? O que a seguradora hoje ganha dinheiro é segurando edifícios, vida, estruturas, coisas mais caras, onde o carro desse cliente é uma parte disso. Então, quando ele sofre um acidente, Olavo, que chega nesse ponto que você falou de brilhar os olhinhos, infelizmente ele já está muito perto da perda total.
Tá? E a companhia seguradora hoje, tendo em vista esse cliente que tem um pacote de coisas com ele dá perda total sem pensar, sem dó nem piedade. Por quê? Ele não pensa do reparo do carro, ele pensa na carteira desse cliente como um todo. E aí a perda total para ele não é significativa. Para nós do negócio é significativa. A gente perde muito negócio por culpa disso. Mas essa é a realidade que está acontecendo no Brasil. Então, a primeira parte da primeira pergunta está respondida. Ela é um bom negócio desde que a gente escolha. Primeiro, profissionalize, e ao profissionalizar, a gente vai escolher exatamente o nicho de mercado, o tipo de trabalho que a gente quer apontar para aquilo ali e trabalhar com aquilo. Agora eu te pergunto, é assim, só uma pergunta que está entre as questões. O concessionário tem a opção de escolher isso? Repete, porque cortou em cima. A minha pergunta é assim, porque se eu sou uma oficina focada em funilaria, meu negócio é um sonho. Agora, eu queria saber se o teu entendimento, se as concessionárias têm condição de fazer exatamente essa escolha. Eu trabalhei em montadora, fui funcionário de uma montadora por muitos anos, não tinha essa escolha. Tipo, a valor de mão de obra em garantia, ele é atrelado a uma guideline, você sabe, e o guideline, Isso. a mesa de alinhamento de chassi, ela estava lá. E aí o cara tinha que buscar aquilo lá abaixo. Aí a minha pergunta é, o concessionário, você acredita que o amanhã, né? Passado a gente sabe que não dá, mas o amanhã, o funcionário vai poder optar por isso? Semelhante a você. Toda vez que a montadora toma essa decisão de colocar a mesa de alinhamento, obrigar eles a comprarem todo o equipamento, na verdade, Aí fica travando, tá dando uma travadinha, dá uma paradinha aí na tua resposta. Deixar voltar. Hoje tem live da Anitta, essa live da Anitta tá acabando com a gente. é assim, toda vez que eles escolheram montar essa funilaria com todo esse equipamento e tudo, com eles, fui obrigado a colocar esse padrão com todos os equipamentos e não dava certo. Tá? Não tinha break-even, não se pagavam nos equipamentos, não tinha como ter retorno naquilo. Então acabou. Nossa, tá travando muito. Acho que nós vamos ter que dar um. Espera aí um pouquinho, Alberto. Hoje o bicho está pegando. Todas as regiões à mesa, porque não vai em determinadas regiões. Todo mundo tem que selecionar e colocar lá. Não adianta colocar todo mundo. Se você mesmo já teve, não dá lucro. Não tem rentabilidade. Você tem que ter volume, você não tem. Tá esperando para voltar a imagem. Tá? Então é essa linha de raciocínio. Você colocar somente a mesa de alinhamento e esses equipamentos mais caros em determinados concessionários ou grupos, mas por região, não todo mundo. Eu preferia que as concessionárias ou aquele pessoal que trabalha com concessionário atendesse o nível 1 e 2, mas o nível 3, só alguns selecionados. Porque senão não ganha dinheiro, não tem rentabilidade.
entendimento é que o nível 3 é uma questão em que é melhor ter uma unidade e um pool de concessionárias poder usar aquela facility ali para poder usar toda a tecnologia, né? E ferramenta. Nossa, como está travando. Esperar voltar, espera aí. Os países, quando tem uma cidade, por exemplo, São Paulo, concessionários trabalham com um único centro de reparo. Eles se tornam sócios desse centro. Porque aí todos ganham, todos perdem dinheiro. Ninguém ganha. Todo mundo perdendo. Tá, agora eu ouvi. Ó, chegou para mim aqui a parte mais horrível da frase. Todos perdem dinheiro. Se seguir desse jeito é o caminho, é o que vai acontecer, né? Porque se você tem uma cidade e ela é multi-atendida por vários concessionários, em vez de ter uma funilaria e pintura por concessionário, O Alberto, chama de novo aí. Deixa eu chamar aqui de novo, tá? Ver se melhora agora. Caiu. Não tem problema. Ó, tá voltando. Tá voltando, tá voltando. voltou? Está ouvindo melhor agora? Desculpa, nossa internet estava travando. Qualquer coisa tá? a gente faz mais tarde, eu faço outro dia, de novo, não tem problema nenhum. Se as pessoas tiverem interesse, inclusive, de melhorar o assunto, a gente volta. Boa noite, Daniel. Bem-vindo. Não sei se o que você estava falando se ele estava dentro da resposta para outra pergunta, que é exatamente as 3 maiores dificuldades, né, da funilaria no Brasil, do negócio de funilaria no Brasil. Aí é bem interessante, né? Visitando todo mundo, como eu visitei, a primeira coisa que a gente percebe é que a profissão de funileiro e pintor está começando. Nunca tinha usado um computador, e essas pessoas aprenderam a ser funileiros numa época que tinha determinada tecnologia, e eles continuam usando essa tecnologia. Está travando? Ô, Alberto, só um pouquinho, porque a gente não está conseguindo te ver nem te ouvir direito. Está travando bastante, o pessoal está falando aqui embaixo também. Vamos esperar um pouquinho. Talvez eu saia da live e a gente volte de novo. Voltou. Assim, o importante é lembrar, a profissão de pintor e de funileiro não tem graça para a geração nova. Eles não querem ser mais funileiros e pintor. Então nós estamos tendo um problema seríssimo de mão de obra. Tá? Não está tendo reposição e o pessoal está muito antigo e não absorve, não sabe usar nem os manuais de reparação no computador. É extremamente complicado. Tá? O outro ponto é justamente esse. No Brasil, a gente não tem acesso.
Nossa, travou de novo. Aí, vamos ver se volta. Vamos ver, vou tentar se consegue trazer de volta. É o Alberto. O Alberto travou completamente aqui. Aí agora até caiu. Tá. Pessoal, quem está aí ainda, vocês me escutam agora? A minha imagem tá razoável? Que a do Alberto até travou, né? Não tem problema, qualquer coisa a gente faz uma outra live falando com o Alberto, porque é muito importante, os temas que ele está trazendo de funilaria são muito importantes. Vamos ver aqui, tentar de novo. Vamos lá, vamos ver se volta mais estável agora. Carregando. Passar lavo antes que caia de novo. O primeiro ponto é a mão de obra. Funileiro e pintor. Roberto, não sei se tu me escuta, mas nós não conseguimos te ver aqui. Roberto, vamos ver se quem sabe você começa a live aí e eu entro como teu convidado. Será que não é melhor? Eu vou fazer uma jogada diferente. Espera aí. Claro. Eu vou me deslocar para outro lugar. Ótimo. Agora, né, você viu? Essa hora que você assistiu aqui, já fala que vai funcionar melhor. É sempre assim. É. É isso aí, pessoal. Quem sabe faz um vídeo e a cores. Pode desligar um pouco. Vou expulsar a família dele agora. Bebê. Eu mudei de sala para ver se aqui melhora. Tá travando. Fazer uma. Olha, caiu agora. Nós vamos conseguir fazer uma live com o Alberto, nem que eu tenha que levar um roteador até ele lá numa próxima oportunidade, mas essa live vai sair. Vamos lá, vamos de novo. Qualquer coisa a gente derruba essa live por completo e aí começa ela de novo para ter tempo para falar tudo. Voltei. Vê se está melhor agora o sinal. Melhorou? Melhorou. Tá travando. Tá bom. Bom, deixa eu voltar então lá. Eu acho que melhorou bastante. Tá. Então, como eu estava falando, os 3 problemas principais que a funilaria tem hoje é a mão de obra. Funileiro e pintor não são profissões nobres, a nova geração não quer trabalhar nisso, então nós temos que ter um trabalho agora de trazer de volta esse pessoal, imaginar que tem um certo glamour nisso e trazê-los de volta, que é importante. O segundo problema que é super importante é o acesso aos manuais de reparação. Sim, os carros mudaram a tecnologia, são aços especiais, alumínio, fibra de carbono e o pessoal não está sabendo reparar. Está saindo cada coisa mais estranha aí no mercado de reparação. Por quê? Porque eles não têm acesso aos manuais. E aí fica extremamente complicado.
né? Aí o negócio fica na mão só da concessionária que quer fazer, que faz esse reparo, e eu estranhava que muitas vezes a própria concessionária não dava acesso aos funcionários deles para ler os manuais de reparação. E o mais velho, ele se sente ofendido em ir lá no manual e ler, por incrível que pareça. Né? Então, quando eu dava os treinamentos, você tinha que pegar o cara pela mão, levar ele lá, ó, abre aqui, olha o manual, olha como faz, tá vendo? Olha o número de furos que você tem que fazer, olha os E é isso que tem que ser feito, porque os caras não sabem fazer. E o último ponto é aquele negócio da gestão do negócio em si mesmo, né? Você tem que ter uma gestão até do processo. São poucas as funilarias e pintura que têm um processo instalado e funcionando. Tá? A maioria é de qualquer jeito. Eu já vi funilaria e pintura perder carro dentro do processo, eles não sabiam onde estava o carro, sumir peças, né? Não tinha organização. Isso é mortal para o negócio de funilaria e pintura. Tá? Tem muita gente que fala, não, mas ele é um negócio artesanal. Desculpa, funilaria e pintura não é mais artesanal há muito tempo. Ele é um negócio organizado, é processual. Se você não tem processo e não tem organização, não funciona. Tá? Isso que é o segredo da funilaria e pintura. E esses 3 pontos, infelizmente, estão complicando a nossa vida aqui no Brasil. Bom, mas então, basicamente, o que está falando, Alberto, é que é um mar de oportunidades. Sim, sim. Você tem que agora se virar. Porque se a gente não tem mão de obra qualificada, porque é uma profissão, como todas as profissões, marceneiro, carpinteiro, ferreiro, soldador, mecânico, funileiro, todas as profissões que são mão de obra, muito talento, mão intensiva, de obra, botar a mão na massa, ninguém mais quer fazer, porque todo mundo quer mexer com o computador, e o cara que quer fazer, ele quer ganhar mais. Mas o negócio, sendo mal gerido, não dando resultado financeiro, o budget para pagar salário é baixo. E aí encontra alguma coisa no mercado que não vai dar certo. Não, e aí não tem acesso à informação. E você falou um negócio, então eu vou te dizer assim, eu visitei muita concessionária e o manual estava os manuais estão na sala do gerente fechado. Nunca foram abertos. Porque aquilo é um troféu. Em vez de ser uma ferramenta de trabalho, é visto como um troféu. Mas o mecânico vai sujar. Não, pelo amor, né? Então, é para sujar. É para sujar. Problema. Então, é fundamental. A grande vantagem que eu digo hoje, Olavo, é assim. A sorte que nós temos é que agora você consegue achar manuais de reparação no mercado. Tem gente que traz de fora do Brasil. Agora tem muitos manuais, por exemplo, que os tem e-mail eletrônicos e você consegue trazer eles de fora do Brasil. Dá para comprar por hora, dá para comprar por semana. Então o pessoal do mercado independente já está descobrindo isso. A montadora, a concessionária não usa, não se preocupe. O mercado independente já achou o caminho. Pelo menos eles encontraram os manuais. Agora eles têm que saber ler, interpretar e fazer. Porque aí, por culpa da outra pergunta que a gente vai ter, que vão ser as tecnologias que vão mudar na carroceria, você tem que saber fazer. E o último é o processo. Se você não tem processo no negócio, é muito complicado. É muito complicado. Manual, é isso aí, Daniel. Manual bom é manual sujo. Se você olha lá, os manuais estão novinhos, pode ter certeza que ninguém usa nada na concessionária. Os caras não sabem o que estão fazendo. E o Marco lá, até que foi... A gente fez uma live essa semana aí e falou lá que as montadoras dão um treinamento muito forte. Isso aí é verdade. Eu estive no Senai muitas vezes e via investimentos nesse sentido. Cara, caminhões é brincadeira. Caminhão derruba tem muita concessionária de carro aí que deveria fazer um tour em caminhões para aprender. Verdade. E aí a gente vai para a próxima questão, então, que é qual que é o impacto dessas novas tecnologias. E não são poucas, porque tu listou desde aços, de altíssima resistência, alumínio, fibra de carbono, a mistura de tudo isso. Eu vou dar um exemplo só de cada um para você ter uma. Eu vou dar um exemplo só de cada um para ter uma ideia. Por exemplo, quando você trabalha com aços de ultra alta resistência, que é o UHSS, você precisa ter equipamentos novos. Você, por exemplo, raramente solda. Eu não sei se vocês sabem, mas em aços de alta resistência, se você usa soldas MIG, MAG, acetileno, qualquer coisa, você muda a característica estrutural do aço, você mexe na composição dele. Então, normalmente, esse tipo de aço você tem que pontear, rebitar,
colar. E são pouquíssimas as pessoas no Brasil que têm tecnologia para fazer isso. Quando você chega no alumínio, é pior ainda. O alumínio é um material que ele tem muito problema de contaminação. Então, por exemplo, as ferramentas que você usa para trabalhar num carro, que você vai fazer reparação de alumínio na funilaria, não são as ferramentas que você usa no aço. Você não pode usar a ferramenta do aço. Tem que ter um jogo de ferramentas segregado só do alumínio para usar. E a fibra de carbono é a mesma coisa. Porque se você usa ferramentas que você usa para trabalho no aço, no alumínio ou na fibra, elas contaminam, eles têm problema de oxidação e rompem naquela área. Então tem que ser uma coisa totalmente separada. O alumínio tem um problema de contaminação, de oxidação que é terrível. Se você não faz um bom trabalho, fica uma porcaria. Tá? Além disso, também na parte do alumínio, te exigem muitos mais cuidados, porque o resíduo de trabalho de alumínio, quando você lixa e corta e tudo mais, nem os gases também, eles, na maioria das vezes, eles são inflamáveis. Então você precisa ter aspiração especial para recolher isso daí. O aspirador que você usa não pode ter motor elétrico de escovas, ele tem que ser blindado, porque senão ele pega fogo. A fibra de carbono é a mesma coisa. A fibra de carbono é um sanduíche de material feito de carbono, né? Que você vai trançando e vai criando camadas em diferentes posições para ele ter resistência em todas as direções. Normalmente a fibra de carbono ela é muito resistente numa única direção. Então, para você resolver esse problema, você vai mudando os ângulos desse sanduíche e assim você consegue cobrir tudo e dar uma resistência ao material muito grande. Mas ele é muito parecido com o alumínio, exige uma tecnologia fantástica para fazer reparo. Normalmente é colar e rebitar. E são poucas as pessoas que fazem isso no Brasil. E a última coisa que eu acho que é engraçada que está acontecendo também tem muita gente comentando isso, o alto custo, o treinamento. Esse que é o grande problema, justamente, né? O Daniel colocou isso muito bem. Se você não tem um profissional que treina e onde você vê isso, né, é muito complicado. Infelizmente, aqui no Brasil, o Senai, por exemplo, que detém esses veículos, essa tecnologia, ele usa só para fazer treinamento da montadora. Porque muitas vezes o equipamento, o veículo é da montadora e ele não permite treinar o mercado independente. Então o pessoal do mercado independente fica à mercê de pessoas que vão fazer treinamento fora e trazem. Ele não consegue treinar no Brasil. Isso é um problema sério que a gente tem aqui, né? Além dos 3 materiais que a gente citou, o último caso que eu estou vendo que está ficando cada vez mais grave é a quantidade de eletrônica embarcada no carro e quando você sofre um acidente, para você fazer o veículo voltar à condição inicial, você precisa ter pessoas muito competentes na funilaria e pintura para trazer o sistema funcionando outra vez, né? Eles são normalmente chamados de ADAS, que é o sistema todo, são sensores de distância, de lateral, de veículos, e exigem uma série de calibração, de você colocar placas e sensores para você fazer medições e calibrar novamente sensores que você troca. Tem sensores, por exemplo, isso eu trabalhava muito na BMW, sensores que ficam por trás do para-choque. Então, se você sofrer um dano no para-choque, você não pode reparar o plástico e deixar a espessura dele mais grossa, porque senão você interfere no sinal do equipamento que está atrás, aí você causa um acidente. Então você tem que tomar uma série de cuidados. E quem conta isso para o funileiro hoje? Aquele cara que estava acostumado a reparar veículos que não tinha nada de eletrônica embarcada. Eles não sabem o que estão fazendo. Tá? Então é o material que você está usando no carro e a eletrônica embarcada do veículo, né? É um problema seríssimo. É um problema seríssimo para fazer reparos no Brasil. Tá? Pô, mas então nós estamos no mato sem cachorro, porque com tudo isso que tu falou aí, nós ainda temos que adicionar a eletrificação dos automóveis. Aguarde. Já pensou quando a gente tiver um carro eletrificado? Eu vou contar só um detalhe para vocês saberem. Vocês sabiam que a bateria de um carro elétrico não pode superar determinada temperatura? Normalmente ela trabalha numa faixa de 65 graus, por aí. Tem muita gente que na cabine de pintura e usando tinta antiga, que não é a base d'água, a temperatura da cabine supera 80, 90 graus.
Tchau, bateria. Você vai perder um pack de bateria inteiro. E aí, então vai aparecer um outro negócio interessante. Para você fazer um reparo de um veículo elétrico, você tem que desarmar a bateria, tirar o pack de baterias do veículo, fazer o reparo, pintar e depois reinstalar tudo isso. Tem mão de obra na funilaria e pintura para fazer isso? Tá, mas então, olha só. Aí essa é a deixa para a próxima. Por quê? Eu tenho um conceito sobre isso, mas ele é muito radical e isso causa um transtorno nas pessoas. Que é o seguinte, nós temos o maior cliente hoje da maioria das oficinas de reparação e funilaria, cliente são seguradoras. Esse é o problema. As concessionárias, basicamente, a maioria, eu sei que daqui a pouco um vai chegar e vai dizer, não, mas eu faço isso, que bacana, você faz, mas a maioria não faz. A maioria das concessionárias basicamente olhou para o atendimento em seguradora. Eles até fazem serviço para o cliente final ali, só que eles não conseguem precificar de uma maneira que seja atrativo, que é uma heresia, porque eu trabalhei em concessionária há muitos anos e eu sempre falava, pô, vamos baixar o valor da nossa hora para atender o cara que tem um espelho riscado, um paralama riscado, um para-choque riscado, fazer girar um monte, virar um McDonald's isso aqui e ganhar dinheiro na escala que nem você falou. E aí, normalmente, a alta gestão de um funcionário, não, a nossa hora é R$ 250 a hora. Não, a nossa hora não é essa. Não funciona. A nossa hora é os 40 pila que a seguradora está nos pagando, porque para ela tu vende essa hora aí. Vamos vender a 80 no mercado externo e aí concorrer com o cara que está aqui na nossa frente, pintando um paralama a R$ 350 e a gente poder pintar 450 e ganhar muito mais dinheiro do que a gente fazer para a seguradora, mas falta argumentação na gestão das oficinas de reparo de funilaria para convencer essas outras escalas de que é importante. Então, basicamente, basicamente o cliente é seguradora. A seguradora vai pagar para a gente poder ter o que é necessário para atender essa tecnologia? Por isso que eu falei que você tem que ter a escala e o volume, né? Isso é importante. E você trabalhar na segmentação do reparo. Você matou a charada. Se você trabalha no segmento 1, 2 e 3, faz pequenos reparos e tudo mais, isso vai te cobrindo e vai te ajudando a você ter rentabilidade na oficina. O primeiro segredo de uma boa funilaria é não depender exclusivamente da companhia seguradora, tá? Se você depender exclusivamente deles, Houston, we have a problem. Vocês estão mortos, tá? Porque o cara vai te esgoelar. Então, segmente isso. Lembre que o serviço rápido e algumas trocas de componentes, outra coisa que, por exemplo, é muito rara aqui no Brasil, mas vai chegar a hora que vai acontecer, que é a customização do carro do cliente, você fazer uma pintura especial, fazer serviços especiais para o cliente, e isso também ganha dinheiro. E são poucas as funilarias que trabalham nisso, na customização do carro do cliente, tá? Então você tem que diversificar isso, não fique só na mão da companhia seguradora. Outra, se você vai trabalhar com eles, trabalhe de forma que você seja o ente que gera o orçamento. Não dependa do orçamentista deles, porque senão você está morto outra vez, tá? Quem faz o orçamento da funilaria é você, não a companhia seguradora. Porque senão eles fazem o que eles querem. E eu vi muita funilaria deixar na mão do orçamentista da seguradora para fazer isso. Isso é um tremendo erro. Porque aí muitas coisas acontecem. Eu vou dar só um exemplo. Chegou um carro batido que sofreu um acidente e esse carro bateu contra uma lateral, bateu contra uma guia, bateu contra o meio-fio, tá? E é muito comum você ver isso, porque se você olha na lateral da roda do carro, você vê a marca da batida ali na roda, você vê o dano ali, né? A primeira coisa que você teria que incluir aí é fazer um alinhamento completo do carro. Mas não para alinhar ele, mas para verificar o que foi que aconteceu. Porque pode ter quebrado uma manga, pode ter alterado alguma peça do sistema de suspensão, e você tem que cobrar isso da seguradora. Isso é automático, você vai colocar na sua lista do orçamento, que você vai colocar ali no alinhador, e vai medir tudo isso. Por quê? Porque tem indícios de que isso aconteceu. Então isso tem que ser feito, é uma questão de segurança. Por exemplo, se você sofre uma batida extremamente grave
num veículo da BMW atingiu rodas, aros e sistema, a caixa de direção tem que ser trocada. A companhia seguradora ficava maluca, mas ela não está danificada. Quem é você para falar isso? Esse pequeno veículo, infelizmente, tem o péssimo hábito de chegar a 250 km por hora. Se você tiver uma falha de direção a essa velocidade, o que acontece? Você mata o cara. Simples assim. Então, troca-se a caixa de direção. Era questão de segurança, não era questão de outra coisa. Então você tem que começar a tomar certos cuidados e tem que parametrizar esses serviços. Sofreu danos em aros, rodas e tudo mais, tem que ir para a mesa de alinhamento, tem que medir e tudo isso tem que ser colocado no orçamento. Só que se você deixa o cara fazer isso, nada disso aparece. Eu vou dar um exemplo muito simples. Então, se você está vivendo os tempos de Covid, como todo mundo está, você está tendo agora aqui na sua oficina fazer toda essa parte que você tem agora de segurança. Comprar máscaras, álcool, higienizar o veículo e tal. Desculpa, você está colocando isso no seu orçamento? Porque isso é custo. A companhia seguradora tem que pagar isso. Não é custo seu, é dela. Sabia que lá fora, na Europa e nos Estados Unidos, a companhia seguradora está pagando isso? Porque se você não está colocando isso e os caras não estão te pagando, desculpa, você fica mais um trouxa. Você está fazendo serviço de graça para os caras. E os caras não vão te contar isso. Não vão. Tá? Então, quem é o responsável do orçamento é você. Não é a companhia seguradora. E a outra coisa que é o último ponto importante é, se você vai discutir com eles preços, custos e tudo isso que a gente discutiu aqui, leve números e a sua memória. Não adianta discutir com achômetro com eles, senta com eles baseado em números e tal. Por isso, voltamos de novo naquele ponto, você tem que ter gestão do seu negócio. Se você fala uma coisa, mostre números para você se basear nisso. Porque números, contra eles, não há quem possa, tá? Então, esse é o segredo de você trabalhar com a companhia seguradora bem. Não depender só deles, montar um orçamento e organizar corretamente o processo de reparo seu. E o último ponto, discuta sempre com números com eles, tá? Não vai discutir com achômetros e tal, que você sempre perde. Pô, mas, Roberto, então olha só, até porque a nossa live está quase acabando aí por conta do Instagram. Tu falou um negócio aí que para mim é muito importante. Nós temos aí uma necessidade muito... A relação é com a seguradora. A seguradora é um business e ela não quer saber de abrir, de diminuir a margem dela para cuidar do teu negócio. Isso é uma questão tua. Só que, para que eu, oficina, tenha a capacidade de negociar com eles, primeiro eu tenho que ter pulmão financeiro. O que a maioria das oficinas não tem. Infelizmente, e aí não tem. Só estão trocando o cheque, porque o boleto que eles têm que pagar, ele já faz 60 dias que alguém botou na mesa para eles e aquilo que era pouco, o agiota já levou 20%. Então, a gente tem, no Brasil, uma realidade muito grande, que a maioria está completamente despreparado financeiramente para poder argumentar. Então, assim, para bater e dizer, não, eu não faço esse serviço, eu não faço dessa maneira. Outro ponto, além de não ter isso, não tem os números. E os números precisa de gestão. Aí o caboclo não tem a gestão, não tendo os números, ele não consegue discutir. E faltou um terceiro elemento que para mim é muito importante, é que a maioria das funilarias, elas não entenderam ainda que apesar de quem paga a conta ser a seguradora, o dono do veículo tem que estar do lado da tua oficina. E aí, como eles não têm esse relacionamento, porque a gente tem visto, eu falo muito isso nas minhas lives, no Café na Recepção, o cara não confia na gente e a gente não tem ele do nosso lado. E aí, aquele cara que era para bater o martelo e dizer assim, ó, aqui, ó, eu sou cliente de vocês, segurador, e o carro vai ficar aqui e é para ser arrumado aqui, a gente não tem isso do cliente e não tem os outros dois itens, e aí fica sem poder nenhum de argumentar. Olha que importante fazer ter essa percepção para ter plano de ação. Eu tenho que ter o cliente do meu lado, eu tenho que ter os números e eu tenho que me organizar financeiramente. Só diz não quem pode dizer não. Eu vou contar para vocês um segredo que as companhias seguradoras não contam. Você sabe qual é o maior custo da companhia seguradora? Não é tua peça, não é tua mão de obra,
É o carro alugado que ela tem que colocar à disposição do cliente. Quanto mais rápido você faz um reparo e entrega para ele, mais a companhia seguradora lucra. Porque a maior despesa deles é a estrutura interna de pessoas que eles têm e o veículo alugado. Isso que você dá de margem, desconto de peças e tudo, é lucro puro para eles. Tá? Se você faz um reparo bem feito, rápido e entrega rápida, os caras, você é preferencial deles, porque o maior custo deles é o veículo de reserva que eles colocam na mão do cliente. Isso é que dá prejuízo para eles. O resto tudo é perfumaria, esquece. Esquece. Só que eles não vão te contar isso, tá? E aí a gente fica aqui dentro do nosso negócio, que é o negócio de funilaria, tomando prejuízo atrás de prejuízo. Porque se botar na ponta do papel, tem muito lugar aí que está pagando para se manter aberto. Exatamente, exatamente. Ó, e uma outra dica... Então, assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Porque daqui a pouco tá me avisando aqui que vai acabar. Tá. Então, até a última pergunta ali, qual é que é o futuro da funilaria? Eu acho que uma coisa é o futuro do que vai acontecer com os carros, o que está acontecendo com a condução autônoma e o impacto que isso vai ter em relação a acidentes e serviços de funilaria. Isso a gente sabe que é lá na frente. Mas eu tenho uma percepção sobre isso. A gente tem que entender que, apesar de que, sim, os veículos autônomos vão tomar conta das ruas, enquanto os não autônomos estiverem andando, são esses que vão bater nos autônomos. E isso vai gerar ainda muito tempo, não é eterno, mas nós vamos ter um tempo para lidar com isso, e talvez a gente pode fazer uma live só sobre isso. Mas eu queria o seguinte, agora que... Uma coisa importante que você falou, uma coisa importante que eu queria lembrar para todo mundo que está falando sobre funilaria e pintura é assim, o serviço que está dentro do pós-vendas hoje, por culpa da concorrência que tem de todas as marcas, os preços e os valores de mão de obra estão tabelados. As revisões estão tabeladas. O cliente sabe exatamente quanto vai gastar. Então, aquela margem toda que o pós-venda tinha, sumiu, simplesmente. Então, se você não ganha dinheiro agora na funilaria e pintura e aproveita os serviços cosméticos, reparo de aro de roda, couro, revestimento interno. No Brasil quase não se repara isso. Lá na Europa todo mundo faz isso. E a gente não faz aqui no Brasil. Desculpa, vocês estão jogando dinheiro fora. Toda concessionária que ainda não tem um box de serviço rápido trabalhando lá dentro, está perdendo dinheiro. Porque ganhar dinheiro no pós-vendas hoje só com garantia é aquele negócio, esquece. Fecha agora. Aproveita que ainda não está endividado. Porque isso não dá mais dinheiro. Não dá. E você tem que ter uma relação muito boa com o cliente. Justamente o que você falou, Olavo. Você sabe qual é a maior reclamação de funilaria e pintura do Brasil? Todas as marcas, o que o cliente mais reclama? Ninguém me dá feedback. Ninguém me conta o que está acontecendo com o meu carro lá dentro. Eu tenho que ligar lá para descobrir as coisas. Ninguém me fala nunca nada. Essa é a maior reclamação da funilaria e pintura. É aquele troço que fica lá no fundo, em segredo, sujo, velho, fora de processo. Então vamos fazer um bem bolado aqui. Um apanhadão. Um apanhadão. Vê se eu vou passar na prova. Deve ser o professor aí. Eu estou aqui só para ver se eu passo nessa prova mesmo. Então nós temos assim, ó, funilaria, sim, ele é um bom negócio e talvez hoje seja um lugar onde a gente deva investir. Se eu sou um concessionário, eu tenho que olhar com muito carinho para esse lugar. E se eu sou uma oficina, funilaria independente, mais ainda porque é o meu único negócio, se ele não der lucro, eu estou ferrado. Então, assim, sim, dá negócio desde que a gente tenha uma gestão e uma profissionalização fundamental isso aí. Mas nós temos um grande problema no mercado, que é uma queda violenta de mão de obra que tenha interesse em olhar para essa área. Aí, exatamente, os que estão interessados em olhar para essa área, a gente precisa reciclar esse pessoal todo. Porque senão não vai dar conta. E não são veículos de altíssimo segmento premium que tem alumínio só. Tem carro hoje que custa 100 mil reais e está começando. Então, nós precisamos nos dar conta disso. Agora, a minha pergunta é assim, nós temos 15 segundos.
todo mundo sabe que tem esses problemas. Como é que a gente faz para entrar em contato contigo para que você possa nos ajudar as empresas a resolver esses problemas? Qual é o e-mail? Bom, o meu e-mail é 5 segundos. apl